Sul. Nós temos incentivos para isso, né, inclusive técnicos. Então, fazendo uma análise rápida, o que pode acontecer exatamente isso é nós montarmos um CDI no Centro-Oeste, mas não fábrica. Fábrica, produção, engenharia, toda a parte de P&D permanecer no Rio Grande do Sul. Isso, de forma alguma, está fora de cogitação. A Star vai permanecer até quando vocês nos aguentarem aqui, nós vamos ficar no Rio Grande do Sul. Questão da interação regional da Star e América do Sul. Hoje, dentro da nossa política, para você ter um produto que pode ser financiado pelo BNDES, você precisa de um índice de, no mínimo, 60% de itens nacionais. Nós estamos com um desafio enorme, que é essa fábrica de tratores, que nós vamos estar rodando ela full em 2015. Essa fábrica vai dobrar o nosso faturamento, que é aquele gráfico que vocês viram antes. E a dificuldade hoje de você conseguir componentes feitos no Brasil é grande. Então, com isso, gente, vem o desafio e aí vem a coisa gostosa. É você ajudar o teu vizinho a crescer. Então, com isso, nós começamos um investimento, desde então, aquilo que eu comentei antes, a desenvolver os nossos fornecedores locais, fazerem eles crescer, agregar valor dentro da região. E isso vai ser a única forma de nós conseguir ter um produto brasileiro, um trator brasileiro, não um trator... é isso mesmo. Que isso? Eu não sei quem foi, mas eu concordo. Ok? Mas é um desafio grande. E hoje... Ótima. Então, pessoal, essa é a nossa visão e a gente sabe que para nós conseguir ter um produto competitivo no Brasil, esse produto tem que ser brasileiro e é isso que o nosso presidente está fazendo exatamente hoje lá na BIMAC. Nós não podemos entregar as nossas fábricas para estrangeiros. Nós temos que cuidar com isso, gente. Nós temos que ser competitivos aqui dentro. O Brasil hoje sem dúvida, os olhos estão voltados para nós. Mas, de forma alguma, a gente pode entregar isso para os outros. Então, nós vamos lutar, nem que só com a ponta da adaga, mas nós vamos até o fim com essa briga aí. E é fazer aqui. Então, todas essas três perguntas principais estão extremamente focadas dentro do Brasil, Rio Grande do Sul e América do Sul em geral. Hoje, para vocês terem uma noção, 20% do nosso faturamento é exportado, e desses 20%, 80% é na América do Sul. Então, o nosso grande core está aqui. Obrigado pelas perguntas, muito boas. Vou começar pela pergunta difícil do Mercosul, secretário. Eu acho o seguinte, o Mercosul é uma obra no meio do caminho. E nós temos hoje... Obviamente, o que eu estou falando aqui é a minha opinião muito pessoal, não é a opinião da BDI, não reflete a opinião da BDI, não reflete a opinião do governo brasileiro. Quero fazer um disclaimer aqui, botar uma plaquinha. E acho que nós vivemos o pior dos mundos, porque nós não conseguimos obter os benefícios que poderíamos obter a pleno e não conseguimos, por outro lado, fazer uma série de coisas porque somos constrangidos pelos limites institucionais que o Mercosul nos coloca. Qual é a solução para isso? Olha, eu acredito que nós precisamos descer do muro. É muito pedagógica, eu acho, a carta que o Samuel Pinheiro Guimarães escreveu quando saiu da Secretaria do Mercosul. Neste ano, que foi até final do governo Lula, foi o vice-ministro de Relações Exteriores, a quem eu pessoalmente tributo uma série de mudanças positivas na estrutura das relações externas brasileiras. Eu diria, mudanças no sentido de tornar, especialmente, a atuação das relações exteriores mais democráticas, e que foi ser, na sequência, o alto representante do Mercosul. Foi criada uma posição de alto representante do Mercosul. Quando ele saiu, ele escreveu uma carta, né, uma longa carta, ela está disponível na internet, na qual ele basicamente diz, estamos no meio do caminho. Puxa, só que a gente não está fazendo para valer. Vamos fazer para valer? Para fazer para valer, nós precisamos colocar a mão no bolso.
né? Tem um custo a pagar pelos processos de integração. O que acontece é que nós avançamos num ponto tal para o Brasil, hoje o capital brasileiro controla pelo menos 50% de 5 setores econômicos na Argentina, né? Calçados, têxteis, cimentos, petroquímica, o petróleo e gás, etc. Obviamente, os argentinos que estão numa posição, aí tem duas questões para ver, eles estão numa posição relativa mais frágil que a nossa, como país, em diferentes aspectos. Vale dizer que os nossos vizinhos já foram o 5º país mais rico do mundo e embicaram para baixo há um bom tempo e não conseguiram arremeter. Mas, por um lado, a Argentina tem uma estrutura produtiva bastante similar à do Rio Grande do Sul, e aí existe uma questão, obviamente, localizada na relação com o Rio Grande do Sul. E, na outra, a indústria argentina, uma questão mais geral, enfrenta problemas de competitividade mais significativos que a nossa. Eu acho um dos pontos que eu acho que é importante, por isso eu fiz com a questão de marcar no início da conversa, é que, bem ou mal, nós mantivemos várias instituições e viemos construindo. A Argentina foi um lugar onde se fechou a escola técnica. A Fiat tinha 4.800 funcionários, foi para 182 quando bateu a crise em 2001. E depois, onde é que foram as pessoas? Foram vender sanduíche em Florianópolis, porque quem era operador de torno de CNC não tinha mais emprego. E como é que a gente forma mais gente? Não forma mais, porque na época do Menem fecharam essas escolas técnicas. Então, a Argentina passou por um processo muito grave de desconstrução. Por outro lado, é importante a gente olhar, pensar o Brasil, a questão do mercado regional é muito importante, né? Como é que a gente constrói essa equação? Eu, particularmente, acho que o Brasil tem que botar a mão no bolso. Nós temos que construir os mecanismos de compensação. Eu realmente não tenho condições de comentar, desconheço os números, desconheço os instrumentos que pudessem ser feitos para isso, mas nós teríamos que assumir uma posição, eu acho, de investir na relação, de aportar recursos. Foi assim que se processaram os processos de integração em outros lugares, que permitissem que nós avançássemos na agenda. Porque hoje nós não conseguimos aproveitar oportunidades e nós somos restringidos, por outro lado, né? Então, eu acho que é uma questão que o Brasil precisa enfrentar, de fato, né? Precisa enfrentar. Bom, voltando à questão da inovação, eu queria primeiro dizer que inovação, eu não estou falando de tecnologia, que inovação é fundamentalmente negócios, é muito menos tecnologia, muito mais negócios, né? E eu acho que tem uma série de exemplos que a gente pode dar. Por exemplo, aqui em Porto Alegre, a PUC Rio Grande do Sul faz placas fotovoltaicas. Quanto ganha de dinheiro com isso? Quanto o Estado ganha? Zero. O problema não é ter tecnologia, o problema é ter estrutura empresarial, né? Posso dar um outro exemplo, é o exemplo da Pileco. Puxa, o exemplo volta ao Ronaldinho aqui. Como é que a gente transforma a tecnologia em valor econômico? E para isso eu preciso ter estruturas empresariais. Então, quando eu estou falando de inovação, eu não estou falando de ter tecnologia, estou falando de ter estruturas empresariais, né? Obviamente, tecnologia é uma parte muito importante disso, uma parte muito importante dessa equação. E cada vez mais, quem ganha dinheiro é quem consegue desenvolver as coisas novas. É tu sair de uma base metal-mecânica e para uma base microeletrônica. É isso. Um carro, dobrar a latinha, a pecinha do carro, cada vez dá menos dinheiro. O que dá dinheiro é quem faz o sistema, é a Siemens ou a Bosch, que tem o sistema com os barramentos para controle de estabilidade. Mas os caras têm uma margem muito maior de quem está dobrando a latinha, né? Então, se apropriando de muito mais valor, né? O Brasil está atrasado? Sim e não. Mas o Brasil tem uma capacidade, eu acho, de reação significativa. Agora, eu acho que é preciso relativizar esse atrasado. Eu vou dar um exemplo. Puxa, o Brasil tem soluções inovadoras que ninguém tem no mundo, ou que nós fizemos aqui. Coletivamente, nós somos capazes de resolver problemas que outros não foram capazes de resolver. Um exemplo disso, sistema elétrico. A gente pode ter uma série de falhas, mas nenhum país do mundo tem um sistema elétrico das dimensões do Brasil estruturado e que opera em tempo real. Poxa, a gente fez isso, tecnologia do brasileira, automação e controle, regulação, etc. Vai lá, votação eletrônica. A gente tem uma solução tecnológica desenvolvida aqui no Brasil, etc., notando que a propriedade da tecnologia foi vendida para uma empresa transnacional depois. Mas essa é uma outra história. Mas eu acho que a gente tem capacidade de inovar. Puxa, alimentos. Na verdade, a gente tem todo o investimento. O Brasil era importador de alimentos. A Embrapa mudou o jogo.
em grande parte. Foram investimentos, não foi ter terra somente, é ter conhecimento aplicado. Soja não é aqui do Rio Grande do Sul, veio lá do norte do frio. Né? Como é que a gente faz render esse negócio? Pô, precisa de tecnologia, genética, etc, etc. Então, eu acho que o Brasil tem exemplos de inovação que são significativos. A questão é como é que a gente muda esse jogo, massifica essa coisa e leva para um outro nível. E aí acho que tem algumas mudanças que são importantes e que estão em curso. A gente tem avançado no lado institucional. Vou dar um exemplo para vocês. Relação universidade-empresa, propriedade intelectual. O Brasil passou em 2004 uma lei que é a Lei de Inovação, que basicamente regula a relação público-privada. Tem dinheiro público que financiou o desenvolvimento de uma tecnologia. A pergunta é, uma empresa pode usar essa tecnologia e ganhar dinheiro? Até 2004, a gente não tinha marco jurídico. Tem que melhorar a lei, tem que melhorar. Tem algumas mudanças que foram feitas, uma delas, inclusive, quando saiu a nova versão da política industrial em agosto de 2011. Questão, essa lei foi inspirada numa lei americana, de 1981. Significa o seguinte, nós fizemos 24 anos depois uma mudança no marco institucional. Como é que a gente quer que existam estruturas no Brasil se não existia um marco jurídico? Né? Então, a gente está num processo de construir essas coisas. Né? Agora nós temos a legislação. Nós vamos conseguir fazer? Não vamos. Por quê? Desde 2005 foram criados 200 escritórios de tecnologia no Brasil. É coisa pra caramba. Pergunto para vocês, quantas pessoas vocês conhecem que são gestores de tecnologia, que comercializam tecnologia da universidade para a empresa? Pouquíssimas. Por quê? Porque não existia isso no Brasil. Demora tempo para treinar esses caras, etc, etc. Então, eu acho que a gente está avançando, tem mudanças institucionais, tem cada vez mais disponibilidade de capital. E aí eu caio na pergunta lá do Fernando. Poxa, mas tem capital privado? Cada vez tem mais. O volume de dinheiro de venture capital, private equity está crescendo. O investimento privado, no geral, está crescendo. No ritmo que nós gostaríamos? Acho que não, mas está crescendo. Uma questão importante para a gente notar aqui é o seguinte, tem uma mudança, acho que tem duas mudanças institucionais que são oportunidades para o Brasil e que se relacionam a uma terceira coisa que é petróleo e gás. Primeiro, a mudança, o deslocamento das taxas de juros vai implicar no deslocamento na alocação de capital dos portfólios. Né? E eu digo isso porque nós já começamos a conversar com os grandes investidores brasileiros, que são os fundos de pensões. Para garantir a vida das pessoas no futuro, investir em renda fixa, puxa, talvez não dê. Vão ter que mudar portfólio. Esse portfólio vai ir para onde? Puxa, talvez vá uma parte para financiar empresas de capital brasileiro, para tecnologia, etc. Então, tem uma mudança aí que é importante. Uma outra mudança que eu acho que pouca gente capturou no Brasil é a mudança no financiamento da aposentadoria do setor público federal. Poxa, passou uma nova lei, ela foi regulamentada, criando um fundo. Esse fundo terá dois impactos muito grandes para o Brasil. Primeiro, ele aliviará o ônus das contas públicas com a previdência pública no futuro. Não vai ter impacto agora, porque a regra só vale para quem entrou a partir de 2012. Mas daqui a 20 anos vai liberar a capacidade de investimento para o Estado de uma maneira muito significativa. Coisa 2, vai criar um canhão para fazer investimentos. E uma parte desses investimentos certamente vai ir para financiar empresas de capital brasileiro com tecnologia brasileira. Né? E eu acho que dá para fazer. Nós vimos uma construção, acho que o exemplo do Cristiano, poxa, é um exemplo que dá para fazer no Brasil. A gente tem que ter ambição também para fazer isso, tem que ter vontade. Né? Não, tem que ter vontade. Acho que petróleo e gás é uma enorme oportunidade, porque a pessoa que eu escutei fez talvez uma das melhores sínteses das possibilidades. Talvez a gente não consiga aproveitar. Que petróleo e gás traz para o Brasil foi o nosso ex-presidente Lula. Puxa, o pré-sal é a NASA do Brasil. A possibilidade de alocar uma quantidade enorme de recursos para enfrentar enormes desafios tecnológicos, e isso poderá ter uma série de rebatimentos, como o Programa Espacial Americano teve. Nós conseguiremos fazer isso? Não sei. Vai depender da nossa capacidade, enquanto sociedade, de criar alguns consensos e de criar estruturas dentro do poder público para operar algumas dessas coisas. Hoje, nós estamos no meio do caminho. Talvez esse seja, infelizmente, mais um cavalo ou uma nave espacial encilhada que passa por aí.
né? Mas que nós temos uma possibilidade, pelo volume de recursos, pelos desafios tecnológicos, pela variedade de coisas, nós temos. Saberemos aproveitá-lo, vai ser uma tarefa para a sociedade. Bom, encerrando, então, o nosso segundo painel do seminário, deixo aqui registrado o agradecimento ao Cristiano da Seara, ao Alvarez da BDI, ao Alvarez da BDI. Vamos entrar agora naquele intervalo que já deveria ter começado algum tempo atrás. Retornamos em 20 minutos no máximo. 15 minutos, entre 20 e os 10 da... Realisticamente, 15 minutos. Boa tarde. Esse é o meu esforço como carioca para falar aqui no linguajar local. E, desde já, eu fico tranquilo, porque eu não vou ter esse problema que outros disseram aqui com o secretário. Né? Eu sou carioca, botafoguense, então não sou ameaça nenhuma para ninguém aqui. Bom, vamos dar início ao terceiro painel, que eu acho que vai ser um painel muito interessante e motivante, porque até agora a gente tinha, nos outros painéis, sobrevoado, né, olhando temas macroeconômicos, olhando fatores estruturais, né, e agora nós vamos, nesse painel intitulado Internacionalização da Economia Brasileira, procurar chegar, bem, como é que se faz para internacionalizar as empresas, né? O Estado aqui tem exemplos maravilhosos de empresas que se internacionalizaram e fizeram isso, provavelmente, descobrindo os caminhos, mas agora nós temos uma situação muito melhor para fazer isso. Temos a Apex, né, que permite fazer esse trabalho de uma forma estruturada, e o grande objetivo é esse mesmo, alcançar a internacionalização, torná-la mais fácil para um número maior de empresas que já estejam, né, em condições, naturalmente, para dar esse passo. Então, nós temos aqui um painel com debatedores e apresentadores do mais alto experiência e vamos dizer, significância do assunto, né? E a primeira apresentação, né, todas as duas apresentações a cargos de representantes da Apex. A primeira falará sobre a promoção comercial do Brasil, e o painelista está aqui à minha direita, é o Marcos Tadeu Leles, né, que é coordenador da Unidade de Inteligência Comercial da Apex. Em seguida, nós vamos ter a segunda apresentação, que se titula Política de Investimento Direto no Brasil, a internacionalização da economia brasileira, a cargo do Alexandre Petri, que é analista de investimentos da Apex. E, após as apresentações, nós vamos ter como debatedor o Walter Cruz, que está aqui na ponta, que é o gerente de estratégia de marketing da Marco Polo. Então, dito isso, eu passo a palavra ao Leles para a sua mensagem. Boa tarde a todos. Antes, queria agradecer. Eu não consigo ficar sentado, eu tenho um problema mesmo com o meu joelho, está todo. Mas queria agradecer o convite. Com as pessoas a gente vem se aproximando cada vez mais do pessoal aqui do governo, né? O pessoal foi lá na Apex visitar, passou alguns dias lá na área de inteligência, que é a área que eu trabalho na Apex, e foi solicitada a questão da política de comércio exterior. Bom, eu sou coordenador da área de inteligência comercial competitiva da Apex, né? Eu trabalho na área, já estou lá há 7 anos, vai completar 6 anos, vai dar 7 anos mais no ano que vem. E exatamente quando foi demandado isso, exatamente nessa semana, estava conversando com o André, nessa semana foi me pedido um texto, né, demandado pelo pessoal da BDI, que vai fazer um documento para ser entregue à Casa Civil sobre as exportações brasileiras, tendências, o que está acontecendo com o comércio exterior brasileiro.
Mas o que eu queria comentar um pouquinho, posso até comentar o que é que estou escrevendo esse texto para entregar exatamente na Casa Civil para ver para onde é que a gente está indo, né? Bom, mas aqui eu vou focar um pouquinho nas definições de mercados que a gente, na Anapex e associado ao Ministério, a gente tem alguns mercados pré-definidos que a gente chama mercados-alvos. Tá? Isso foi definido em 2010, a gente começou, vocês vão ver, tem 33 mercados, e logo que ele foi definido, na 2011, né, com a gestão da presidenta, foi definido 33 mercados. Em setembro, outubro de 2011, a crise europeia chega com mais velocidade, com mais profundidade, e aí foi refeito algumas avaliações sobre esses mercados, né? E a gente está tentando buscar um pouco mais de foco nos mercados, porque antes tinha uma coisa muito mais geral, e agora a gente está começando a trabalhar um pouquinho mais centrado nos mercados. Então, qual é a ideia de vocês? Eu vou passar um pouquinho aqui a experiência que a gente teve de como que a gente definiu esses mercados, como é que a gente chegou, por que são esses mercados, né? Bom, e eu queria... A Mariana me pediu para mim para posicionar o que é que o Rio Grande do Sul pode vender em cada um desses mercados. Então, o que a gente fez? A gente tem um estudinho que a gente chama Perfil Estado, né, que daí tem um Perfil Estado do Rio Grande do Sul, onde a gente seleciona o que é que o Rio Grande do Sul tem de potencial exportador, os produtos, e a gente está definindo dentro desses mercados como é que o Rio Grande do Sul pode atuar, o que ele pode vender em cada um desses mercados. Tá? Bom, o que a gente tinha lá no começo? Esses são os que a gente chama de mercados-alvos. Então, são 33. E, no meio do ano passado, como estava começando, no meio desse ano, final do ano passado, início desse ano, a gente, vamos dizer assim, a gente classificou eles melhores. Né? O que é o classificar eles melhores? A gente tem alguns mercados que a gente chama que são só para monitoramento, conhecimento, prospecção, desenvolvimento e consolidação. Então, são 4 tipos de mercados que a gente definiu a forma de atuar neles. Né? Então, quando a gente está falando em conhecimento e prospecção, são mercados mais de longo prazo. A gente não está muito pensando nele agora, são mercados que a gente vai ter que ter algum resultado daqui 5 anos, a gente não está pensando nele agora. Então, o tipo de ação que vai ser feito nesse mercado vai ser diferente dos outros. Né? Os mercados de desenvolvimento e consolidação já são mercados para ser atuado mais firmemente agora, nesse momento. Inclusive, a gente já definiu até o que a gente chama de complexos. Qual complexo que a gente pode atuar nesses mercados de desenvolvimento e consolidação. E, por último, a gente chama de monitoramento, são os mercados que a gente... Vamos deixar ele aqui um pouco, vamos ver o que vai acontecer nos próximos anos, e a cada ano a gente revê esses mercados de monitoramento, para ver se a gente pode, no ano seguinte, atuar com ele com mais força neles, as ações serem de mais força. Mas eu queria deixar uma coisa um pouquinho mais clara, que é o seguinte, quando a gente fala em promoção comercial, a promoção comercial, eu costumo dizer que é a ponta final de uma cadeia. Né? Se no meio da cadeia você tem problemas, a promoção comercial não vai fazer alavancar do jeito que deveria. Então, se você não vai ter lá um financiamento, se você não vai ter um acordo, se você não vai ter você vai penar na promoção comercial, porque ela é a ponta da cadeia. A promoção comercial pode ser a melhor do mundo, né? Mas se tem uma coisa aqui no meio da cadeia que está com buraco, você vai ter problema lá. Vai parecer que a promoção comercial não funciona. Isso eu falo para vocês porque a gente, de vez em quando, quem visita algumas feiras, olha os estandes chineses, muitas vezes. Isso aí foi uma questão até que o Maurício, que na época era diretor da agência, ele chegou para mim e falou: Marcos, eu não consigo entender. Aquele stand daqueles chineses é tudo feio, tudo horrível, e esses caras estão aí, sabe? Enquanto o nosso stand, o nosso posicionamento, nossa imagem Brasil, vai lá e nós penando. Né? Então, o que a gente tem que entender é que a promoção comercial faz parte da ponta. Se tiver uma coisa no meio, um problema, a promoção comercial vai ter que fazer um serviço dobrado, triplicado, e talvez, mesmo assim, vai ter que suar e não vai conseguir tirar o que pode.
Bom, enfim. Então, aonde é que a gente vai focar realmente promoção comercial? Seria nesses dois tipos de mercados, que é desenvolvimento e consolidação. Bom, aqui eles estão um pouquinho mais... Eu acho que está um pouquinho com dificuldade, eu vou meio que ler eles para vocês tentarem entender. O que a gente define como conhecimento? Indonésia, Irã, Kuwait, Romênia e Vietnã. Ou seja, são mercados que a gente está pensando quanto tempo? Mais de 5 anos. A gente não tem uma... A gente não tem muita... para falar assim, esse mercado tem que atuar assim, tem que atuar assado, tem que fazer assim, tem que fazer assado. Então, são mercados que a gente... Que tipo de ação que a gente vai ter nele? Uma ação só de inteligência comercial. Então, a gente vai, nos próximos anos, a gente vai fazer estudos, prospecções, vai tentar entender esse mercado de melhor forma. Né? Prospecção, que aí a gente já tem alguma coisa, mas são ações de inteligência associadas a algumas coisas de promoção de negócios, mas não pensando em negócio de curto prazo. São mercados que a gente está pensando 4 anos. Né? Coreia, Egito, Índia, Israel, Moçambique, Nigéria e Turquia. Né? Então, esses são mercados um pouquinho melhores, que a gente já tem algum conhecimento. Nigéria, a gente já tem alguma coisa. Moçambique, a gente já conhece alguma coisa. Né? A Índia, na verdade, a gente está ainda... A Índia, ela tem a questão de alimentos da Índia muito próximo do que a gente faz. Né? Só que eles têm um problema de processar o alimento, de conservar o alimento, e então talvez é por aí que a gente vai trabalhar. Mas aí você fala, não, então a gente vai vender toda a parte da indústria alimentícia, máquinas, equipamentos para a indústria alimentícia, para processamento e conservação, só que daí você tem o chinês do lado, você tem o japonês do lado, então começa a ter, tem que ter um pouquinho de calma, como é que a gente vai posicionar, de que forma que a gente vai posicionar na Índia, porque na Índia não é um mercado, não existe mercado que a gente chama de high-end, não existe uma classe alta como já existe hoje na China, a Índia ainda é um país bastante pobre, então a Índia tem que ter um pouquinho mais de calma. O que a gente chama de desenvolvimento é de 3 a 4 anos, ou seja, 2014 e 2015. Aí a gente tem África do Sul, e aqui a gente começa a detalhar alguns complexos. Né? Em cada um deles, como é que a gente começa a trabalhar com alguns complexos, porque esse aqui a gente já tem algum conhecimento diferente do outro. A gente já trabalhou um pouquinho mais, já está entendendo um pouquinho mais esses mercados. Então, dentro da África do Sul, o que a gente está pensando é máquinas, equipamentos e alimentos e bebidas. É trabalhar com máquinas e alimentos. Basicamente, as ações vão ser feitas em cima de máquinas e alimentos e bebidas. Arábia Saudita, alimentos e moda. A gente está fundamentalmente pensando em alimentos, para vocês verem assim, o Oriente Médio. A gente, trabalhando nesse texto agora que eu estava fazendo com o pessoal lá, a gente começou a trabalhar algumas coisas regionais para ver a questão de intensidade tecnológica das exportações brasileiras para cada uma dessas regiões. Né? Como que a gente está se posicionando em cada uma em termos de tecnologia? Que tipo de produto que a gente está vendendo em termos de agregação tecnológica? E a gente acha que a gente vende produtos básicos, muitos produtos básicos para a Ásia. Né? A Ásia, a China compra muito produtos básicos nossos. O Oriente Médio compra mais, em termos de participação na pauta. 90% do que o Oriente Médio compra do Brasil é produtos primários ou intensivos em recursos naturais. E quando a gente está falando de produtos primários intensivos em recursos naturais, é alimentos. Porque no alimento, alguma coisa de minério entra, mas não é muita coisa. Né? Bom, então, aqui, e a questão da moda na Arábia Saudita, exatamente porque tem uma classe que tem um consumo absurdamente elevado. Né? A gente sabe que tem algumas indústrias, algumas empresas do Rio Grande do Sul já tem até em Dubai, né? tem lojas em Dubai, a Carmen Steffen, se eu não me engano, a Dumont tem uma loja lá. Então, é trabalhar com essa classe alta, né? Posicionar lá, tentar posicionar esse complexo moda e, ao mesmo tempo, a parte de alimentos. Né? A China, também a gente trabalha com alimentos e moda, e também nós temos esse problema. Vocês vão ver que tem uma questão bastante evidente nos mercados, que é esses mercados asiáticos e do Oriente Médio, eles são grandes consumidores de alimentos nossos. E a gente tem uma dificuldade muito grande de posicionar a nossa manufatura lá. Enquanto os mercados mais sul-americanos, eles são grandes consumidores de a parte mais de manufatura. Só que isso aí eu queria depois detalhar um pouquinho melhor, que a gente a gente está tendo um problema muito sério na América do Sul com os chineses. A gente já sabe que com os chineses a gente está tendo em quase todos os lugares, mas na América do Sul ficou muito mais forte isso depois da crise. E agora, muito com os mexicanos.
os mexicanos resolveram abandonar um pouquinho, acho que os Estados Unidos, e se voltar para cá, e os mexicanos estão vindo para cá. Então, e aí a gente está tendo algum problema. O Alvarez estava falando a questão do Mercosul, como é que vai ficar isso, né? E a gente está ficando um pouquinho muito lento nas questões de integração com esse pessoal aqui na América do Sul, porque se é onde a gente vende produtos com maior valor agregado, teria que ter onde a gente teria que ter um esforço maior para se integrar, né? Para se integrar e tentar aproveitar essa região. Bom, Emirados, a mesma coisa que a gente está trabalhando com a Arábia, que é alimentos, bebidas e moda, e Rússia, alimentos, bebidas e máquinas, né? A Rússia ainda tem alguma coisa é um país que está... Ele não é um país nem de industrialização. Na verdade, a gente tem um grande ponto de interrogação na Rússia, ainda mais agora que entrou na OMC, né? Então a gente não sabe se ele vai industrializar ou ele vai se comoditizar de vez, né? E vender commodities mesmo para a Europa e deixar lá. Ele não é uma China, porque quando a China entra na OMC, ele já está industrializado, ele já é um grande exportador, então quando a China entra na OMC, ela só dá um impulso de vez na China para se industrializar de vez. Mas a Rússia ainda tem uma coisa que a gente tem que esperar um pouquinho o que vai acontecer. Angola, a gente está pensando em máquinas e equipamentos, uma boa parte de casa de construção. E quando a gente fala em casa de construção, no fundo, quem faz casa em construção em Angola é Odebrecht e Camarco. É isso aí que eles fazem, e aí eles puxam uma boa parte das exportações brasileiras, essas grandes construtoras, né? A Odebrecht importa desde um trator até um sapato de segurança do Brasil, para Angola. Eu costumo brincar o seguinte, porque Angola é o país na África onde a gente tem a melhor pauta em termos de agregação de valor. Porque se a gente for olhar Egito, né, e por isso que o Egito está aqui, ó, né? Egito, Nigéria, a gente exporta açúcar. E deu. Estou usando um figura de linguagem, mas é basicamente açúcar. A gente não exporta do norte da África. Para o norte da África não entra nada de máquinas, de produtos com maior valor agregado. Então, e frango, muito frango, açúcar, frango, isso aqui entra bem, sabe? Então, em Angola, é o país onde a gente tem um melhor posicionamento em termos de valor agregado, muito pelas construtoras. Como que as construtoras se posicionam, e aí elas compram uma boa, importam tudo do Brasil e levam para lá. Então, algumas vezes a gente até tem discussão, será que tem que ter uma estratégia para as construtoras, para alavancar a exportação? Né? Pensar isso, a gente tem que pensar, como é que a gente vai fazer com isso? Né? Posicionar as grandes construtoras em alguns mercados e alavancar essa exportação brasileira. Né? Em termos de Chile, máquinas também, Colômbia, máquinas, Estados Unidos, alimentos e modas, máquina e casa de construção, México, máquinas. E aí é isso que eu estava conversando, que eu estava comentando antes. Se a gente pegar México, Peru, Colômbia, Chile e Angola, né? E África do Sul, que são os países da América do Sul e da África, aí tem uma pauta um pouquinho melhor. Né? Os Estados Unidos, a gente teve uma pauta melhor, já está comoditizando, tem uma boa parte dele. Os Estados Unidos deve estar... Eu acho que ele está com um processo de trocar um pouquinho, contando muito petróleo no Brasil, trocando, então comoditizou um pouco, aumentou muito o volume de petróleo que o Brasil exportou no ano passado para os Estados Unidos.